paz do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 31. Diz assim: E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá do Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue a gentes, escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e essa palavra lhe era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. A história de Jesus é muito conhecida pela maioria das pessoas. Ele foi, há 2000 anos atrás, foi preso, julgado, condenado à cruz, sofreu, foi crucificado, morto, e ao terceiro dia ressuscitou. Quando Jesus fala aqui com os 12, ele falava de todas essas coisas iam acontecer. Hoje nós sabemos que aconteceu. Mas naqueles dias, os discípulos que andavam com ele estavam aprendendo, estavam ouvindo o que Jesus dizia a cada dia para eles. Cada dia era uma coisa nova, uma informação nova. Porque um dia Jesus encontrou eles. Por exemplo, para Pedro disse: farei de você pescador de homens. Não só Pedro, como os outros discípulos deixaram tudo o que faziam na vida e passaram a andar durante alguns anos com Jesus. E uma vez ou outra Jesus parava nas suas palestras, conversava com eles em particular e dizia sobre estas coisas. Que ele seria crucificado, injuriado, seria morto. Mas até hoje, para muitas pessoas, como a Bíblia diz, que eles não entendiam o que Jesus falava. Para eles aquilo era encoberto, eles não tinham uma noção de tudo que Jesus dizia. Parecia uma coisa sem sentido. E para muitas pessoas hoje em dia, essas informações parecem ainda sem sentido. De Jesus ter morrido na cruz, ressuscitado ao terceiro dia, é quase como um fato histórico para uma grande parte da população deste mundo. Países que talvez nem sabem quem é Jesus, ou mesmo no nosso país, pessoas que já não levam em conta quem é Jesus. As pessoas cada dia se afastam mais desse entendimento, porque é como se não tivesse importância. É algo que é para o outro, que quer ir para a igreja, que quer ouvir essas coisas. Às vezes, para outras pessoas, é indiferente, é encoberto. Quantas pessoas estão com seu entendimento encoberto de quem é Jesus, do que ele fez aqui neste mundo? Todos nós nascemos, vivemos e morremos. Temos um período de tempo biológico neste mundo, e assim como nós entramos nele, nós saímos. Chegamos ao mundo com alegria. Nossos pais têm grande alegria de nos receber pelo nascimento. E depois, passa alguns anos, normalmente, os nossos filhos têm tristeza
de se despedir de nós, porque nós morremos, saímos desse mundo. É um ciclo, não muda para ninguém. Por mais que nós façamos coisas, conquistamos coisas, é o ciclo. Nascimento, vida e morte. Mas quando Jesus estava nesse mundo, ele trouxe palavras de vida eterna, para que a nossa vida não se encerre ao findar esse ciclo. Ele trouxe palavras de salvação, palavra de uma outra existência além dessa. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Por que ele venceu o mundo? Para quê? Para dar algum exemplo? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que salvou o mundo? Não. O fato de Deus amar o mundo de tal maneira, amar a nossa vida, a nossa existência, não salvou nenhuma alma, não deu vida eterna para ninguém. O fato de o Deus Criador dos céus e da terra nos amar, estaria tudo encerrado apenas no seu amor para conosco. Mas João 3,16 continua, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então Deus deu Jesus por nós. Ele nos amou e nos deu Jesus. Aonde ele nos deu Jesus? Na cruz, na injúria, na calúnia, no açoite, no flagelo, na morte sobre a cruz. Deus nos deu Jesus. Mas para que ele nos deu? Só porque ele nos amava? Ele nos deu para Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer na cruz, para que nós possamos escolher, crer que isso de fato é real e para que nós tenhamos a vida eterna nele, Jesus. Naqueles dias, essas palavras de Jesus estavam encobertas aos seus discípulos. Estavam como uma penumbra diante dos seus olhos. Mas hoje nós temos a Bíblia Sagrada de capa a capa com esse plano maravilhoso de Deus para conosco. Mas muita gente ainda anda com seus olhos encobertos, o seu coração fechado, o seu entendimento obscurecido quanto a essa verdade eterna. A vida eterna foi uma conquista na cruz do Calvário por Jesus a nosso favor. O que fazemos então? Demos as costas para esse tão grande amor de Deus para conosco? Ou dizemos, sim, eu creio nesta palavra? E quando você faz isso, o seu nome é escrito no livro da vida. E você adquire uma posição para com Deus de filho. Porque em Jesus nos tornamos filhos de Deus. Co-herdeiros de todas as riquezas que estão contidas em Jesus. Todas somos co-participantes.
como filhos, herdeiros dessa herança eterna. Tire a venda dos seus olhos. Corra para os pés de Jesus enquanto há tempo. Hoje vivemos dias em que a morte, notícia de morte, é como um vento que passa. É normal. Já não vivemos assim, tão distantes da morte. Quantas pessoas que nós conhecemos pessoalmente ou pelos meios de comunicação que estão saindo desse mundo por coisas tão banais. Isso sempre aconteceu, mas parece que o mundo hoje está acelerado e as pessoas não se apercebem que o tempo de cada um de nós está chegando ao fim. O ciclo do nascimento, vida e morte é muito rápido. É como um relâmpago que brilha rapidamente e se apaga. Mas há uma oportunidade. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Confia nele e viva para sempre. Por isso Jesus veio ao mundo, para que nós possamos viver para sempre. Sempre, sempre. Uma vida incomparável do que vivemos hoje. Incomparável. O que nós vamos ver no horizonte da eternidade. Qualquer coisa que você puder imaginar aqui deste mundo, não dá para comparar aquilo que Deus tem preparado para aqueles que hão de herdar a salvação em Cristo Jesus. Por isso, entregue a sua vida, creia e viva para sempre, porque Jesus voltará um dia para buscar a sua igreja, para buscar a todos que disseram, sim, eu creio nessa salvação, eu creio nesse amor de Deus para comigo, na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Fiquem todos com a bênção do Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.